Voltou aqui. Nossa, caiu e não consegui salvar. Deu um bugzinho aqui. Deixa eu ver se o Tom entra aí. Era só pra gente finalizar, né? Essa parte de recomendações. Poxa, uma pena, cara, ter pedido. Ter perdido aí essa. Estamos de volta. Nem o Instagram acreditou que a gente conseguia falar tanto de vaca, sim. Então, cara, caiu aqui, não deu nem para eu salvar, cara. Eu fiquei muito chateado e eu tentei retornar e ficou ficou dando um bugzinho aqui. Mas vamos tentar fechar essa parte aí, Tom, que eu acho que as recomendações, claro que infelizmente a gente vai perder toda a parte de etiologia, tudo que a gente discutiu que foi muito legal, só quem estava aqui que presenciou. Mas da parte aí que você ia colaborar aí, eu fiz os comentários da parte da dieta, mas você tem algum comentário aí da parte nutricional, de dieta mesmo? Eu vou fazer alguns levantamentos também de recomendações. Para a gente finalizar, eu vou dar uma recapitulada de tudo que a gente conversou, de maneira bem rápida, só para quem está entrando agora, Uhum. ou até também para quem for acessar o vídeo depois. De recomendação também, a gente continuando nesse assunto, uma das coisas que você pode fazer, caso você está estourado de amido na dieta e você precisa aumentar o consumo das vacas, você pode, por exemplo, começar a pensar em coprodutos fibrosos. Tá? Quando você tem fibra envolvida no carboidrato, a fermentação já começa a ser um pouco mais lenta. De novo, essa recomendação ela faz sentido se o preço for interessante e se a pessoa está perto de uma agroindústria que tem à disposição. São eles, então, polpa cítrica, casca de soja, farelo de trigo, farelo de glúten de milho, caroço de algodão. Todas as situações que a gente pode estar fazendo aí uma redistribuição da fonte energética da dieta para não ficar concentrada só em um tipo de carboidrato e toda a fermentação acontecer num momento só. E aí, então, faça essa avaliação pontual para saber se vai ser interessante fazer a inclusão. Tá? E é interessante, sim, a gente está fazendo o máximo de aproveitamento ruminal. Não entendo que uma recomendação seria falar, eu uso o grão úmido, eu vou voltar atrás e usar um milho mal moído, porque daí eu diminuo o risco de acidose. Não é esse o caminho que você tem que seguir. Tá? Provavelmente você vai ter esse risco de acidose na porção intestinal. Então, muito cuidado com simplesmente tá migrando de índices de fermentação. Então, você pensar em diversificar a dieta na fonte energética faz todo sentido. Então, procure nas proximidades da fazenda opções energéticas, principalmente de coprodutos fibrosos, que vai estar ajudando também. Tá? Então, além da gente estar seguindo as recomendações que a gente já comentou, de FDN, ver quanto desse FDN é indigestível. Se você vai fazer o cálculo de tudo que está acima da peneira de 8 milímetros, lembra que tem coisa ali acima da 19 que não vai ser consumido e você está enganando a você mesmo, colocar isso na conta. Então tem lá uma palha de milho desse tamanho, está pesando um monte na peneira de 19. Quando você vai fazer FDN fisicamente efetivo, você fala, tô dentro. Fala assim, não está dentro não. Ela não vai consumir aquilo e provavelmente você está fora. Então tenha bom senso, pega essa palha enorme, esse sabugo que ficou para fora, joga ali no fundo na hora de calcular. São adaptações que você pode começar a fazer para realmente ter mais segurança da formulação. Faça a auditoria de sobras, tá? Sobras tem que ser mais parecido possível com o fornecido, tá? Então você vai bater a peneira e seguir as recomendações. Então, recapitulando, menos de 5%, 50%, 10 a 20 e 25 a 30, na sequência da 19, 8, 4 e o fundo. E faça de novo no dia que sobrou, né, no dia seguinte. Tá? Faça auditoria de consumo, tenta pesar todo o trato das sobras para ver mais ou menos quanto que sobrou, justamente para evitar baixas sobras. Que animais que consomem toda a dieta no coxo, a gente chama coxo lambido, provavelmente no próximo mudar o mecanismo delas de consumo, isso atrapalha, pode gerar quadro de acidose. Mas faça também das sobras, que às vezes você tem
uma sobra tão diferente do que você tratou, que provavelmente você vai estar tendo quadro de acidose por seleção de concentrado no coxo, tá? Divida a dieta em mais vezes ao dia, isso ajuda a vaca a estar parcelando a fermentação dentro do rumen também, isso vai ajudar bastante também, é outra recomendação importante, tá? Você quer fazer mais algum comentário? A gente parte para os aditivos. Só fazendo esse adendo aí também, porque o pessoal depois vai assistir aqui e perdeu aquela primeira parte, infelizmente, mas eu acho que é muito interessante, eu também tenho feito aí também o curso do professor Mike Hutchins e aprendido muito com ele, né? E usar uma segunda fonte de forragem ajuda muito, normalmente o pessoal usa só silagem de milho, ajuda muito. Essa questão que o Tomer falou, de auditoria, até eu peguei uma referência bem legal aqui, Tomer, que fala que a variação da Penn State ao longo do coxo não pode passar de 10%. Se passar de 10%, nós estamos tendo um problema aí de distribuição de dieta. E a gente sabe que a dieta inicial, que sai no vagão ali, ela tem mais fibra, e a que sai do último lote, né, do finalzinho, o fundo do vagão, ela tem menos fibra. Tem uma variação que isso é normal. Acontece, por mais perfeito que seja o vagão. Mas a gente está monitorando isso aí, não só a Penn State da distribuição da dieta, né, conforme você falou, na linha de coxa, essa auditoria, mas também da sobra, né, que a gente tem que ver. E com certeza você vai reparar que vai crescer bastante partícula na pneia 19. Isso que o Tom falou é essencial. Não é porcentagem na pneia 19, você tem que saber a uniformidade desse picado na pneia 19. Eu já vi partícula acima de 19 muito boa, bem picadinha, né? Só que isso não é a realidade de todo mundo, né? Então, claro que se você quiser ter uma segurança, maximize na peneira de 8, que ali você garante que a vaca realmente come, né? E da parte aí, a gente sabe que tem diferença de tempo de mistura de vagão, mas de 3 a 5 minutos, pelo menos a recomendação que eu tirei desse paper aqui, eu achei legal. Depois do último ingrediente adicionado, né? A sequência de adição de ingredientes influencia muito. O vagão vertical ele mistura melhor do que o horizontal. A gente já tem algumas coisas que mostram isso também, né, nessa parte. Número de tratos, né, Tomer? 3 a 4 tratos ajuda demais. Se você puder priorizar as vacas aí no pós-parto, que são as que têm uma condição de ter uma acidose mais suscetíveis, né? Tenta fazer, às vezes não dá para fazer logisticamente na fazenda em todos os lotes, né? Nos lotes vaca de pico de produção e vaca pós-parto, faz no pós-parto, né? Trabalha com a lotação menor no pós-parto, para essas vacas terem um pouco mais de conforto, né? 70%, se tem 20 camas disponíveis, põe 14 vacas lá, né? Para evitar competição no coxo, a vaca está imunossuprimida, está recuperando aí do episódio do parto, né? Tudo isso ajuda ela a recuperar. Também desse artigo que eu achei muito interessante, espaço de coxo aí de 60 centímetros, é muito importante. Ter uma umidade adequada na dieta, para aderir o concentrado na fibra, caso a sua forragem está um pouco seca, né? Colheu aí a silagem de milho com 40% de matéria seca, e ela talvez é a principal fonte de umidade, né? Então, às vezes, você tem que adicionar água. Eu já vi muito isso em fazenda. Tenta aí puxar essa matéria seca para 50%, que ajuda, né? Tanto na reduzir segregação de partícula de concentrado da fibra, cola concentrado na fibra, e também ajuda no consumo. As vacas comem mais. Dietas muito secas, as vacas comem menos. Então, essa é uma observação que eu queria fazer, dividir lote de primípara e multípara sempre que é possível, porque se elas estiverem juntas, a primípara vai tender a sofrer na competição do coxo. Quando ela for, ela vai querer comer rápido demais, né? Até uma recomendação desse artigo aqui, Tom, fala que a gente não quer uma refeição de 4 quilos de matéria seca por vez, sabe? Porque isso aí prejudica, ela está jogando muita comida para dentro. E quando ela chega no coxo, ela quer comer muito, para compensar que ela tem pouco tempo. Então ela come muito e come muito rápido. Então ela perde a salivação da ingestão e ainda manda muita comida para dentro. E isso aí prejudica demais ela. Então, se você tiver como segregar esse lote primípara, multípara,
conforme a gente disse, infelizmente a gente perdeu o vídeo, que a primípara é muito suscetível à acidose, mais que a vaca multípara. É interessante tá fazendo isso aí. Da parte do pré-parto, Tom, eu vou aproveitar aí também que é uma informação legal, que eu fiz também de um curso, a Discovery Conference, que teve da parte de período de transição, e falando muito, algumas recomendações de pré-parto, que talvez eu acho que corrobora com o que você está falando aí de adaptação de epitélio ruminal e microbiota, que a gente também postou lá no tracking, depois eu posto no Stories aí também, do Phil Cardoso, da Universidade de Illinois, que é de 15% de amido, né? De 12 a 15% de amido na dieta pré-parto, 26% de CNF, né? Ou abaixo disso, pelo menos isso aí já vai ajudar a vaca a adaptar. Se você trabalha já com silagem de milho na dieta pré-parto, isso aí já talvez vai vir tudo já da silagem de milho, né? São algumas coisas aí na questão de carboidratos, né? Ele recomenda 1.200 gramas de proteína metabolizável, 40 a 50% de FDN de forragem e também 50% de matéria seca na dieta para potencializar o consumo dessas vacas, que a gente sabe que com o chegar do parto, né, mais próximo do parto, ela quebra esse consumo. Algumas pessoas têm adotado em um período pré-parto de 30 dias, porque a gente sabe que parto gemelar no estresse térmico antecipa, o tempo de gestação é menor, então algumas pessoas têm trabalhado aí com período de pré-parto até de 30 dias, para se ela antecipar, pelo menos ela ficou os 21 dias. Então essas são informações aí que eu acho interessante, e empurrar trato também ajuda, né? Assim como você fornece o trato, aumentar o número de tratos, estimula a vaca dividir mais a ingestão dela ao longo do dia, porque cada vez que ela vê o trato sendo colocado, ela vai mais ao coxo, e aí você quer esse consumo dividido uniformemente, empurrar o trato também ajuda nisso. E diminui a seleção no coxo, porque sempre está chegando o trato no coxo, ou sendo empurrado, isso aí diminui a seleção. Tempo de comida na frente da vaca, a gente tem essa regra aí de ter 20 horas de comida na frente da vaca de exposição, que isso aí também vai reduzir competição. Eu falei de 60 centímetros de coxo, e se você for para o lote pós-parto, tentar trabalhar com a lotação menor. Mas eu acho que de comentário dessa parte é isso. Não sei se você corrobora. Da parte de espaço de coxo, eu vou abrir um parênteses muito grande, que isso também não é receita de bolo, basicamente a gente sabe que nada é. Mas assim, por exemplo, um produtor que tem duas novilhas, duas primíparas no lote, as novilhas pariram, ele tem. Vou recomendar fazer um lote de primíparas com 2 animais? Obviamente que eu não vou falar para ele fazer isso. Mas aí nesse caso você aumenta espaço de coxo, porque nesse caso a sua competição e estresse social é alto. Tá? Teve um artigo de 2006 que fez a comparação, a recomendação era de 80 centímetros, né, 0,8 metros. Tem um artigo de 2006 que comparou vários tamanhos e ele viu que não deu diferença estatística do 0,6 para o 0,8. E a recomendação caiu para 0,6, para estar otimizando os lotes. Mas, por exemplo, se você sabe que você tem um estresse social no rebanho, aumenta. Tá? Vai ficar mais perto ali do 0,8. Vou dar a experiência que eu tive nos rebanhos de Israel. Lá eles gostam muito de priorizar conforto dos animais, principalmente ingestivo. Pré-parto 1 metro por vaca, tá, de espaço de coxo. E no lote de alta 0,8 metros por vaca. Tá? Isso aí é padrão. Então justamente eu não estar colocando a risco a saúde metabólica dos animais por causa de 20 centímetros a mais por vaca naquele lote. Então é uma coisa que vale a pena investir também. E da questão de encostar a comida no coxo, uma regra que eu gosto, as primeiras 2 horas de trato é onde você tem maior competição, digamos assim. Então você encostar pelo menos de metade, tá? Pra você pensar assim, eu não tenho como pedir para um funcionário ficar o dia inteiro na fazenda encostando. Mas prioriza essas 2 horas, que provavelmente vai ser um momento que você vai ter, de repente, alguém à disposição para fazer. Então, se nas primeiras 2 horas de trato, você de meia hora conseguir passar encostando, é o ideal. Tá? Então, às vezes você fala assim, vou pedir para o funcionário encostar a comida várias vezes ao dia, só que ele começa a encostar a comida 4 horas depois do trato. Provavelmente a efetividade dessa encostada é muito pequena, que as vacas já fizeram o estrago da seleção de consumo
E muita vaca ali provavelmente já começou a ingerir um monte de concentrado. Então, de meia em meia hora, tenta dar uma encostada nas primeiras 2 horas pós-trato, isso vai ajudar bastante. E dividir o trato, obviamente você parcela a fermentação. De estratégias para controle, tá? A gente falou de tamponantes, então, por exemplo, 3 exemplos que a gente falou. A gente falou do bicarbonato de sódio, a gente falou do óxido de magnésio, a gente falou da alga marinha. Tem que usar os 3 em conjunto o tempo todo? Não. Se o teu desafio de acidótico é baixo, você não vai precisar dos 3. Pode ser que você nem precise de mais de uma fonte de tamponante, se você conseguir otimizar a salivação. Mas se o teu desafio é muito alto, considere sim fazer associações. Então associe várias formas diferentes de tamponamento, isso vai te ajudar. Algumas tecnologias que conseguem ajudar, por exemplo, acho que uma das mais estudadas do mundo é a questão da levedura viva. Tá? Você incluir uma levedura viva, ela vai estar fazendo de oxigênio no rumen, ela vai estar estimulando bactérias que consomem ácido lático dentro do rumen, isso ajuda a diminuir a pressão. Lembrar que o poder de derrubar o pH do ácido lático é 10 vezes maior do que dos ácidos graxos de cadeia curta, então obviamente se eu controlar esse, eu já faço um freio bom. E eu vou estar estimulando bactérias, por exemplo, o Megasphaeros dene, para estar consumindo ácido lático. E já tem estudos que o fornecimento dessa própria bactéria, né, liofilizada, em algumas cepas você consegue melhorar a condição ruminal de pH. Então, quanto maior o desafio, mais estratégias eu lanço mão. Se eu usar todas essas tecnologias juntos, eu posso desconsiderar FDN vindo da forragem mínimo? Não. Então, a base, faça muito bem feita. Tá? Se eu já fiz a base muito bem feita, eu tenho que usar aditivos? Se você tem um rebanho aí que está com média 40 litros e está consumindo um monte de ração por dia, é muito provável que só com o básico, que é acertar na Penn State, acertar FDN da forragem e FDN fisicamente efetivo, pode ser que, mesmo com tudo isso bem alinhado, ainda o desafio esteja alto. E aí você vai começando a colocar mais e mais tecnologia. Então isso pode ajudar também. Outra clássica é o ionófilo, tá? Então mais conhecida monenzina. Ela inibe o crescimento de algumas bactérias que produzem ácido lático. Então, colocar monenzina também ajuda um pouquinho no controle da acidose também, tá? Mas muita atenção nos sinais. Lembrar, para quem perdeu o comecinho da live, a gente está falando de acidose subclínica bastante, e muita gente pensa só na clínica, né? Vê o animal com diarreia, bolha nas fezes, muco nas fezes, mucina. Essa é um quadro clínico do distúrbio, mas lembrar que se você tem um quadro clínico desse no rebanho, é muito provável que boa parte dos animais está em subclínico. E assim como na mastite clínica você pega no teste da caneca, a subclínica você pega no teste da raquete, na CCS. Então, para acidose, a gente vai pegar no laudo do leite. Então, tenta olhar ali, por exemplo, como é que está a produção de gordura do leite. Isso vai estar denunciando um pouquinho do que está acontecendo dentro do rumen. Bem importante também. Não, top, é isso aí mesmo. E hoje, assim, são aditivos assim que até o professor Mike sempre fala, né? Que levedura e monenzina e bicarbonato ele usa, tá lá nos top 5 assim, que ele adiciona, né? E que dá essa segurança para você, além de, claro que você tem que fazer a base. O aditivo sempre tem que ter a base, é a cereja do bolo, né? Mas a levedura tem um custo-benefício bem alto, seja ela morta, viva, ou autolizada, ou a cultura de leveduras, né? Tem muito dado, assim, de levedura viva e cultura de leveduras, bem interessante. Eu trabalhei com isso também. E para vaca em estresse térmico, né, também tivemos efeitos, assim, fantásticos, não só em acidose, como reduzir também, sabe, Tom, frequência respiratória. A gente conseguiu um dado bem interessante, viu que a levedura aumentava a niacina no sangue. E aí a niacina aumentou a transpiração, né? Porque ela causa uma vasodilatação no tecido periférico e ela aumentou a perda de calor por transpiração. E isso permitiu que a vaca reduzisse a frequência respiratória e essa energia ter sido usada no leite. E aumentar a gordura do leite também. Foi um resultado assim, que a gente achou bem interessante, só compartilhando. Foi um experimento que a gente fez aqui no Brasil, lá em Lavras. E foi um mecanismo novo aí de ação da levedura para a vaca em estresse térmico, além dessa ação em acidose, né, vamos dizer assim, e digestão de fibra, que é bem
que já é bem solidificada aí na literatura. Mas é isso, pessoal, muita informação boa, tentamos trazer aí tanto a parte bioquímica do negócio, mas também a parte prática. O Tommy aí tem uma experiência fantástica, aprendi muito aqui com ele, agradeço demais o tempo aí, eu acho que é a live mais comprida que eu já fiz na vida, mas porque o assunto estava bom demais, né? Quando a gente interage com a pessoa que tem muito conhecimento, é assim, a gente nem vê a hora passar. Felizmente perdemos a primeira live aqui que eu não consegui salvar, deu um tilt aqui no celular, mas essa segunda vai ficar salva. Muito obrigado, Tom, pela atenção aí. Se tiver mais alguma consideração final aí, fica à vontade, meu amigo. Bom demais. Quando a gente fala de um negócio que a gente gosta, realmente a gente não vê o tempo passar. Muito obrigado por todo mundo estar acompanhando e retornou a live mesmo depois dela cair. Sim, por vocês que a gente está aqui. Obrigado pelo convite, aprendi também bastante. Pode ter certeza que eu vou estudar mais um pouquinho e a gente repete a primeira parte para ficar gravada aí pro pessoal. E a gente está fazendo isso, a gente podia, né, fazer uma ligação 1 para 1 aqui, ficar trocando informação, mas não é esse o objetivo de nenhuma das duas páginas. A gente quer realmente que chegue no maior número de pessoas possível, e um jeito de vocês conseguirem ajudar a gente é realmente compartilhando conteúdo. Então, para quem puder ajudar, tira uma foto aí da tela, compartilha com o pessoal, fala que tem informação de qualidade nas páginas. Isso vai fazer com que elas cresçam de tamanho e a gente consiga comunicar para mais pessoas cada vez. Tá? Então, muito obrigado para vocês que estão acompanhando e para todo mundo que ajuda no crescimento das páginas. Show de bola, agradeço todo mundo que está aí seguindo a gente, que voltou, né? A gente bateu um pico aí de 70 pessoas e voltar a 41 pessoas é legal demais. E se vocês puderem levar essa ideia para frente, assim como o Tommy, o Tracking também, somos 4 amigos que queremos levar informação de ponta para ajudar a aumentar a lucratividade das fazendas de uma maneira bem sólida. Então, tira um print aí, posta no Stories, vai ajudar demais a gente quer ajudar o máximo de pessoas, técnicos, estudantes, funcionários de fazenda, fazendeiros, todo mundo da cadeia, para fortalecer cada vez mais. Então, assim, encerrando aqui, muito obrigado a todo mundo, o Tom, fiquem com Deus, e amanhã a gente tem uma outra live também, Tom, convido você aí com Aquiles Vieira Neto, do Legítimo Ruminante, vamos falar aí de hipocalcemia. E ele ganhou um prêmio aí de tese do ano lá nos Estados Unidos com a tese dele sobre esse assunto. Então, já convido vocês, vou até postar aí no Stories também, e também no feed. Compartilhem aí que vai ser top a live também, assim como foi a do Tommy aqui. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Vamos junto.